A paz do Senhor, bem-vindos ao canal Submersos na Graça. Que Deus vos abençoe. É um privilégio, é um prazer estar aqui com vocês. Quem não me conhece, eu sou o pastor Raimundo Batista e esse é o seu canal Submersos na Graça. Bem, e hoje gostaria de falar um pouquinho sobre a Páscoa com vocês. Vai ser um pouquinho extenso esse vídeo, mas vale a pena, tá bom? Mas antes de eu começar a falar, que você possa se inscrever se você não é inscrito no canal, que você compartilhe, né? Compartilhe para alcançar mais pessoas, que você ative as notificações, dê seu joinha para o YouTube entender que você está interagindo com o vídeo e bora lá para a nossa lição. Êxodo capítulo de número 11, está escrito assim, ó: Pois os comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés e o vosso cajado na mão, e comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Querido, que Deus abençoe a vida de vocês. E dentro desse contexto, né, de Israel, desde que de Israel partiu do Egito há cerca de 1445 a.C., o povo hebreu, posteriormente chamado judeus, celebra a Páscoa todos os anos na primavera, em data aproximadamente da Sexta-feira Santa, tá? Então, a Páscoa é um marco para o povo israelita, o povo judeu, né? O povo de Jerusalém. Então, é sempre comemorado na primavera, né? Na data aproximadamente da Sexta-feira Santa, por aí. Então, depois de os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó passarem mais de 400 anos de servidão no Egito, Deus decidiu libertar da escravidão. Então a história começa com a libertação do povo de Israel, que estava cativo no Egito. O próprio Deus disse para Abraão que o povo de Deus seria escravo, não é? Mas Deus libertaria o seu povo com mãos fortes. E nós conhecemos a história. O povo começou a ser oprimido depois que José ele vem a falecer. O faraó que se levanta não conhecia José e ele começou a massacrar o povo. Ele queria exterminar os homens, porque o povo se multiplicou. Lembra Gênesis capítulo 2? Faria uma grande nação. O povo se multiplicou. Então ele queria exterminar. Aí queria matar as crianças, e a Bíblia nos fala que no capítulo 3, Moisés ele foi preservado, né, pela sua mãe os 3 meses, depois colocou à beira do rio Nilo, foi encontrada pela filha de Faraó, a qual deu a sua mãe Jocobede para poder cuidar do menino. E nesse tempo ele cresceu aprendendo sobre o reino de Deus, sobre a grandeza do Deus dos hebreus, não é? O Deus que chamou Abraão. E chegou um momento que o povo começou a clamar e a suplicar pela liberdade, porque estava cansado, irmãos. Ser escravo do pecado, ou ser escravo, é cansativo, cansa. Né? A opressão cansa, dói, machuca. E Deus decidiu libertar o povo. Suscitou Moisés, depois de velho, e designou como líder do povo de Israel. Em obediência ao chamado de Deus, Moisés compareceu perante Faraó e lhe transmitiu a ordem divina: deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo partir. Para conscientizar Faraó da seriedade dessa mensagem da parte do Senhor, Moisés, mediante o poder de Deus, invocou pragas como julgamento contra o Egito. Para afirmar a palavra, deixe meu povo ir, e para mostrar que Deus de fato tinha mandado Moisés libertar o povo,
nós vemos uma série de pragas invadindo a terra egípcia, né? Uma série de pragas que levou o povo egípcio, os magos, Faraó, entrar em desespero, né? Várias pragas. Faraó concordava em deixar o povo ir, mas a seguir voltava atrás. Uma vez a praga assustada, só a hora 10ª e derradeira praga, ou seja, aquela que não deixaria aos egípcios nenhuma outra alternativa, senão de lançar fora o israelita, ou seja, depois de todas as pragas, rã, mosca, piolho, chaga, trevas, a 10ª praga, não é? Não ia restar escolha, e o faraó iria libertar o povo de Israel, ia deixar o povo ir embora, né? Libertando o povo. Deus mandou um anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar todo o primogênito, desde o homem até os animais. Gênesis 12:2, nós vemos esse anjo para destruir o primogênito. Então, essa foi a última praga, né? Onde Deus disse que ia destruir o primogênito do povo egípcio. Visto que os israelitas também habitavam no Egito, como poderia escapar do anjo destruidor? Não é? Fica a pergunta também. Povo egípcio, mas o povo de Deus vivia em Gozém. E como escapar se o anjo destruidor viria sobre o Egito, automaticamente viria sobre Gozém, onde o povo de Deus vivia, não é? O Senhor emitiu uma ordem específica ao povo. A obediência a essa ordem traria proteção divina a cada família dos hebreus com seus respectivos primogênitos. Então foi liberada uma ordem para o povo. Esta ordem acatada trazia a liberdade, a proteção divina para o povo hebreu, né? Cada família tinha de tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, sacrificá-lo ao entardecer do dia 14 do mês de Abib, entre março e abril. Famílias menores podiam repartir um único cordeiro entre si. Êxodo 12:4. Parte do sangue do cordeiro sacrificado, os israelitas deviam aspergir nas 2 ombreiras e na vega da porta da casa. Quando o destruidor passasse por aquela terra, ele passaria por cima daquelas casas que tivesse o sangue aspergido sobre elas. Daí o termo Páscoa, né? Em hebraico é Pessi, que significa pular além da marca, ou passar por cima ou poupar. Então, o sangue seria passado nos umbrais e o anjo destruidor passaria por cima onde tivesse o sangue. Então a palavra Páscoa é passar por cima, né? Pular além da marca, ou poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte executada com todos os primogênitos egípcios. Deus ordenou o sinal do sangue, não porque ele não tivesse outra forma de distinguir o israelita do Egito, mas porque queria ensinar a seu povo a importância da obediência, da redenção pelo sangue, preparando para o advento do Cordeiro de Deus, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo. Então você vê aqui algo extraordinário. A marca do sangue nos umbrais. O anjo destruidor passaria por cima, né? A palavra Páscoa é passar por cima da marca onde estava o sangue. E assim o sangue do cordeiro traria proteção ao povo de Israel. Guardaria o povo de Israel. Protegeria. Mas observamos, ele
Não porque Deus não tivesse uma outra forma de proteger o povo de Deus. Olha que interessante. Ou distinguir o povo de Israel. Mas porque queria ensinar ao povo a importância da obediência e da redenção do sangue. Pelo sangue. Preparando para o advento do Cordeiro. Ou seja, isso mostra um advento futuro. Seria o advento do Cordeiro. Porque quando o povo se prepara em Êxodo 12, 11, o que acontece? O cordeiro será sacrificado e o sangue espargido, né, nas umbrais. Da mesma forma, o cordeiro morreria e o seu sangue nos cobriria, nos purificaria dos nossos pecados. E o pecado não teria mais domínio sobre nós. Dá para entender como é lindo isso aqui, a Páscoa, como é interessante? O Cordeiro, mais séculos mais tarde, nosso Jesus, seria aquele que tiraria o pecado do mundo, trazendo o homem à liberdade. Olha só, a Páscoa na história israelita. A partir daquele momento da história, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa toda a primavera, obedecendo às instruções divinas, que aquela celebração seria estatuto perpétuo. Então, quando nós observamos o cordeiro, né, sendo morto, sacrifício, o sangue nos umbrais, não é? As ervas amargas, que falava do sofrimento do povo. Então, tudo tipifica a Cristo, que sofreria pelo pecado da humanidade, que através da sua morte traria a libertação do homem da escravidão do pecado. Então, o cordeiro sacrificado foi uma forma de entregar aquele cordeiro para trazer a liberdade ao povo que estava cativo no Egito. Nós podemos perceber que quando nós olhamos Jesus, né, no Novo Testamento, nós percebemos a Santa Ceia, que é a nossa Páscoa. O Cordeiro derramou seu sangue para nos purificar do pecado. Você está entendendo? Nos libertou da escravidão do pecado. Nos tempos do Novo Testamento, os judeus observavam a Páscoa da mesma maneira que os judeus observou a primeira Páscoa no Êxodo capítulo de número 12. Até hoje eles celebram, não no templo, mas em casa, né, com um pedaço do cordeiro, ervas amargas, lembrando que Deus libertara eles, tirara eles da escravidão do Egito. E quando eles vão celebrar, automaticamente, o que eles fazem? Eles passam de geração a geração falando da grandeza de um Deus que tirou o povo de Deus com mãos fortes da escravidão do Egito. Por isso eles celebram, tá? E até o Novo Testamento, você observa os judeus ainda celebrando a Páscoa da mesma maneira. Aí você percebe que o único incidente na vida de Jesus como menino, que a Escritura registra, foi quando seus pais levaram a Jerusalém aos 12 anos de idade para a celebração da Páscoa. O próprio Jesus celebrou a Páscoa. O próprio Senhor, que era judeu, celebrou a Páscoa. Lucas 2, 41, 50, Jesus, 12 anos de idade, foi levado pelos seus pais a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E posteriormente, Jesus ia cada ano a Jerusalém para participar da Páscoa, João 2, 13. A última ceia que Jesus participou com seus discípulos em Jerusalém, pouco antes da cruz, foi uma refeição da Páscoa. Olha só que interessante. Isso está em Mateus 26,
1, 2, 17 e 29. O próprio Jesus foi crucificado na Páscoa, como Cordeiro Pascual. Lá, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual. É o sacrifício que tira o pecado do homem, do mundo, melhor dizendo, da humanidade. Cristo é o Cordeiro Pascal que liberta do pecado, da morte, todos aqueles que nele crê. Amém? Hoje, os judeus continuam celebrando a Páscoa, embora o seu modo de celebrar tenha mudado um pouco, posto que já não há em Jerusalém um templo para sacrificar o cordeiro ao cordeiro em obediência a Deus. A festa judaica contemporânea, chamada Cidade, já não é celebrada com o cordeiro assado, mas a família ainda reúne para a solenidade, retiram-se exteriormente das casas judaicas e ao pai da família narra toda a história do êxodo. Então, não é mais como aquela forma no templo, agora eles fazem todos praticam a celebração da Páscoa no seu lar. Aí nós vamos entender agora a Páscoa e Jesus Cristo. Para nós cristãos, a Páscoa contém um rico simbolismo profético a falar de Jesus Cristo, o Novo Testamento. Ele ensina explicitamente que as festas judaicas são sombra das coisas futuras, ou seja, as festas judaicas são sombra das coisas futuras, que há de vir, que é vir de vir. Né? Isto é a redenção pelo sangue de Cristo. Aí nós vamos notar alguns itens no capítulo 2 de Êxodo que nos fazem lembrar do nosso Salvador e do seu propósito para conosco. Então nós temos alguns itens que nos faz lembrar, né, do nosso Jesus, né, Cristo, nosso Redentor, alguns itens para nosso Salvador e do seu propósito para conosco. Primeiro item, o amargo do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Então, o evento da Páscoa, Êxodo capítulo 12, era o evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Então você vê a graça de Deus se manifestando mediante o povo judeu. Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, olha aqui, eles não mereciam. Quando nós não merecemos, a graça se manifesta. Agora, quando eu e você merece o quê? A ira de Deus, o castigo eterno, a destruição, a misericórdia de Deus entra em ação em prol da nossa vida. Ok? E note que fazemos lembrar do nosso Salvador e o seu propósito, como nós dissemos. Aí nós percebemos o quê? Mas porque ele os amou e porque ele era fiel ao seu conserto. Ou seja, Deus amou o povo de Israel. Por isso Deus manifestou a sua graça sobre eles. E Deus era fiel ao conserto que ele fez ao povo em Daniel 7, 7 ao 10. Semelhantemente, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através das maravilhosas graças de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, olha o que a Bíblia vai dizer. Eu vou ler com vocês. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Olha o que a Bíblia vai nos dizer, olha só. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus preparou para os que andássemos nela. Deu para entender que Cristo vem, através da maravilhosa graça de Deus, nos alcançar, da mesma forma que alcançou o povo judeu, o israelita, no Egito? Segundo ponto, o propósito do sangue aplicado
as vergas, os batentes das portas, era salvar da morte o filho primogênito de cada família. Então, o propósito do sangue na porta dos umbrais, lá em Êxodo 12, era salvar o primogênito das famílias, né? E esse fato prenuncia o derramamento do sangue de Cristo na cruz. Ou seja, esse fato, né, esse sangue nos umbrais, é um fato que pronuncia o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa linda a palavra de Deus, né? Terceiro ponto, o cordeiro pascal era um sacrifício a servir de substituto do primogênito. Isto prenuncia a morte de Cristo em substituição à morte do crente. Olha só, o sacrifício ele era o substituto do primogênito. Isso ele prenuncia a morte de Cristo em substituição à morte do crente. Ou seja, da mesma forma que o cordeiro morreu no lugar do primogênito, Cristo morreu em meu lugar, em seu lugar. Para quê? Para que eu e você venhamos ter vida e vida com abundância. Interessante observarmos que Paulo expressa chamando Cristo nosso Cordeiro Pascual, ou Cristo da Páscoa, que foi sacrificado por nós. O quarto ponto, o cordeiro macho, separado para a morte, tinha de ser sem mácula. Não poderia ter mancha o cordeiro que foi oferecido em sacrifício em prol dos primogênitos. Não poderia haver nenhuma marca, nenhuma mancha. Não é? E aqui é interessante que Jesus, ele veio ao mundo sem pecado. Ele era homem como nós, se manifestou como homem, mas sem mancha, sem pecado. Esse fato prefigura a impecabilidade de Cristo, perfeito Filho de Deus. Da mesma forma que o cordeiro não deveria ter mancha, prefigura Cristo, imaculado, sem mancha, sem pecado. Por quê? Porque somente o cordeiro sem mancha poderia ser oferecido em sacrifício. Somente um homem sem pecado poderia ser oferecido em sacrifício em favor de uma multidão de pecadores que sou eu e você. Glória a Deus. Então Cristo, ele é perfeito, tá? Perfeito Filho de Deus. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho primogênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós vamos aqui para o nosso final, né? Quinto ponto. Alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro. Morte esta que o salvou da morte física. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, a morte dele na cruz foi um sacrifício eficaz. Então Cristo ele foi o sacrifício eficaz, perfeito, né? Realizamos em continuação a ceia do Senhor como um memorial em memória dele. Por isso nós, né, se ajuntamos um memorial lembrando do nosso Cordeiro Pascual. Cristo que deu a sua vida, o sacrifício perfeito, sem pecado, o seu sangue que nos purificou do pecado. Por isso Cristo é conhecido como a nossa Páscoa. Sexto ponto. A aspersão do sangue nas vergas da porta era efetuada com fé e obediência. Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante o sangue. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência da fé. Ou seja, quando nós analisamos
aspersão do sangue nas vergas da porta, foi efetuada com fé e obediência. Agora, pensa comigo, se o povo não obedecesse a Deus, não acreditasse nas palavras de Deus, todos os primogênitos teriam sido mortos pelo anjo destruidor. Não sobraria. Mas eles acreditaram e obedeceram à palavra de Deus, passando o sangue nos umbral. Por isso você deve acreditar e confiar que o sangue de Jesus Cristo lavou você, purificou você, santificou você. Porque é através do sangue de Cristo que nós obtemos a obediência à fé no Senhor Jesus. Para nós terminarmos, o cordeiro pascal deveria ser comido juntamente com o pão asmo, uma vez em que na Bíblia o fermento normalmente simboliza o pecado e a corrupção. Esses pães asmos representavam a separação entre os israelitas e os redimidos do Egito, isto é, mundo e pecado. Tá? Então, a Páscoa deveria ser comida com os pães asmos, sem fermento, né? Uma vez que a Bíblia vai afirmar que o fermento normalmente simboliza o pecado e a corrupção. Mas, bem, o que eu quero aqui no finalzinho trazer a você para nós terminarmos. O vídeo já está longo. Hoje se lembra de tudo. Se lembra do coelhinho da Páscoa, ovo de Páscoa, né? Às vezes temos aí algumas ideias de coelhinho, a Páscoa, nascido no Egito, aonde o coelhinho era tido como o deus da fertilidade. Os persas acreditavam que o mundo veio de um ovo. E você percebe que isso tem sido o centro das pessoas. As pessoas não se importam com quem de fato é a Páscoa, que é Jesus Cristo. Eu queria chamar a tua atenção. Entra ano, sai ano e você continua sempre lembrando do coelho, ensinando sobre o coelho, correndo atrás do ovo de Páscoa, escondendo o ovo de Páscoa, mas nunca lembrando da verdadeira Páscoa, que é o sacrifício de Cristo, feito na cruz do Calvário, em teu lugar, morrendo por tua alma e por você. Então, na hora de você tomar consciência, principalmente você que professa a fé cristã, a Páscoa não é um coelho, não é ovo. Coelho não bota ovo. É loucura. Mas a fé verdadeira está em Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa verdadeira. Ele é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. E Ele te ama. E Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer fazer parte de você. Ele quer conviver com você. Então lembre-se, comeu muito chocolate, encheu a pança de chocolate, mas esse não é o foco. Pode comer chocolate? Pode. Mas o foco é Cristo, Ele é a Páscoa verdadeira. Ele é o sentido da Páscoa. Porque Ele é o Cordeiro, o sacrifício perfeito para a liberdade da humanidade. Amém? Querido, que Deus abençoe, que você possa se inscrever se você não é inscrito, compartilhe com mais alguém para que possa ser alcançado, dê o seu joinha, que Deus te abençoe em nome de Jesus.